entender no final. O menino pobre, ele recebeu o dinheiro do pai para pagar a fatura, a conta de luz, né, da energia elétrica, que estava bem atrasada. Aí no caminho, esse menino cruza por uma agência e viu que tinha ali um sorteio de um carro, né? E ele pensou na oportunidade de pegar o dinheiro, de pagar a fatura de luz e comprar o carro. Aí ganha o carro, vende o carro e com o dinheiro da venda do carro paga a conta de energia e aí resolve mais alguns problemas, né? Porque um carro popular hoje já está custando 60 mil reais, né? Num tempo em que a gente comprava o Gol Bolinha, o Gol 1000, não sei quem vai se lembrar, pagava ali 20 mil, hoje 60 mil um carro popular, vejam isso. Aí cheio de esperança ele compra o bilhete e deixa de pagar a conta. Retorna para casa cheio de alegria, cheio de fé e conta para o pai que gastou o dinheiro numa rifa, né? E que o sorteio ocorreria no mesmo dia que ele comprou, só que à noite. E aí relata para a família aquela esperança, agora nós vamos ganhar e tudo vai se resolver, né? Vamos virar a mesa. Os problemas todos da família vão estar resolvidos. O pai, né, um homem rude, dá uma surra no menino, porque ele não paga a fatura, né? E o que deixa, na verdade, o menino triste, porque a família dele não vê com a mesma fé que ele. E ele fica todo dolorido. No dia seguinte, quando a família acorda e se prepara para um humilde café da manhã, ouve o som de batidas na porta. Abre a porta, tinha um lindo carro parado na frente da casa deles, né? E em coro eles começam a chorar. Era o carro da empresa de energia elétrica que veio cortar a luz deles. E o menino apanhou de novo. Essa historinha é para dar uma descontraída, tá? O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Roma, no capítulo 5, versículo 3 a 4, ele diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Propósito, a história que eu contei, ela tinha um propósito, te fazer sorrir um pouco. Na verdade, tudo absolutamente tem um propósito, né? Nós, quando estudamos os discursos na teologia, nós vamos ver que todo discurso tem seu propósito, tem sua intenção. Então, queridos, não se engane, tudo debaixo do sol tem um propósito. Inclusive aquilo que a gente não gosta de viver, que são as tribulações e as dificuldades. E as dificuldades, eu posso garantir para você, não é uma suposição minha, não é uma teoria. As dificuldades, elas têm um propósito para nós. E a palavra de Deus. Deus declara na sua palavra que a fé é provada e amadurece por meio das tribulações. E concomitantemente a nossa esperança cresce também por meio das tribulações. Uma vida sem problemas, uma vida sem ameaças, uma vida sem tempestades parece não ser o melhor habitat para que a esperança germine, para que ela se desenvolva. Eu me lembro muito de uma oração que está na Bíblia e que faz parte da finalização das minhas orações todos os dias. Senhor, não me dá o muito para que eu não te esqueça, e nem o pouco para que eu te envergonhe. Sempre que tivermos o muito, nós vamos esquecer de Deus. E Ele sabe disso. Tanto é que Cristo diz: é mais fácil um camelo cruzar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se você tiver abundância, querido, você vai esquecer naquele dia de Deus. O melhor lugar para a esperança crescer, acredite ou não, é na adversidade. E é por isso que Deus a permite em nossas vidas. Porque a adversidade é um instrumento de Deus na sua obra de nos santificarmos. Cristo passou por tribulações para nos dar o exemplo a ser seguido. Cristo nos ensinou muitas coisas, e eu quero deixar claro aqui:
abrindo parênteses, Cristo não foi um grande mestre. Ele não veio para me ensinar, ele veio para me salvar e paralelamente me ensinar. O grande foco de Cristo era me livrar do inferno, me livrar da ira vindoura. Esse é o grande foco. Ele não foi um guru, ele não foi um bom exemplo. Ele é salvador de pecadores, dos quais eu. E paralelamente, ele é um grande mestre, um grande exemplo, um grande homem, um grande Deus. Tá? Fica claro isso. Porque você não tem que dizer assim, que grande exemplo foi Jesus. Não. Jesus foi salvador de pecadores. E também um grande exemplo. Mas, acima de tudo, salvador de pecadores. Amém? Afirmei não ser uma suposição minha, mas uma verdade revelada por Deus. Por isso que li o texto de Paulo, que ele escreve a Roma. Curiosamente, Paulo usa a palavra tribulação no mesmo parágrafo que ele vai dizer o seguinte, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Olha só, ele fala em tribulação e diz que Deus derramou o seu amor sobre nós. Ué, espera aí. Alguém pode perguntar, pastor, espera, não estou entendendo essa afirmação paulina e essa reafirmação da tua boca. Se Deus nos amasse, o mais correto não seria que Ele eliminasse os problemas e as provações de nossa vida? Talvez sim, talvez não. Imagina se Deus pudesse agora te mostrar aqui, num quadro vívido, todos os livramentos que Ele executou no seu dia, que Ele não permitiu que acontecesse. Porque não se engane, se você pertence a Cristo, se você é luz nesse mundo, você tem um inimigo declarado. As trevas são declaradas teus inimigos. E eles querem no mínimo te destruir. E ele pode ter dito, não. Assim como ele pode dizer, vá lá. Você lembra da história de Jó? O Jó, ora, faz o que faz porque ele está de boa, porque ele está bem. Não foi isso que o acusador falou? O Reginaldo está ali de boa porque... O Reginaldo está ali, tá boa, tá tranquilo. A última chapa que ele fez deu tudo tranquilo, né? Só no tempo da chapa, né? Tá tudo... Dá uma gripezinha para ele, vamos ver. Entendeu? É assim que funciona. Então pode ser que sim. Esse amor derramado pode ser que não traga tribulações para nós. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso depende de Deus, de acordo com aquilo que precisa acontecer na vida de cada um de nós, para produzir um bem maior. Um bem que não é só para o hoje, mas é para a eternidade, como o pastor falou agora há pouco. Para a eternidade. Jamais podemos esquecer que Deus é amor, afirmo, Deus é amor e promove tudo em nossas vidas para a sua glória e o nosso bem maior, como Paulo também vai afirmar à igreja de Roma. Na mesma epístola ele vai afirmar isso. Mas isso talvez seja apenas uma teoria teológica, você pense, mas não é. E Jesus Cristo, o próprio Verbo de Deus, nos prova isso na prática. Quer ver? Quando Lázaro, amigo pessoal de Jesus, estava doente e suas irmãs Maria e Marta lhe enviaram uma mensagem que dizia assim: Senhor, aquele a quem amas está doente. Pensa bem, se eu mando um recado, olha, Rogério, o pastor Reginaldo, aquele que tu amas está doente, o que tu vai fazer? Vai direto, essa é a reação normal, não é? Nossa reação é atender imediatamente. É o normal a gente sair em urgência para atender essa demanda. Mas a Bíblia, ela nos diz que quando Jesus ouve essa notícia, ele intencionalmente atrasa a viagem. Assim, quando ele chega a Betânia, o resultado é que seu amigo amado Lázaro está morto. Talvez você diga assim, mas talvez Jesus não amasse tanto, né? No entanto, a Bíblia inclui um detalhe interessante. Ela relata, Jesus amava a Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava.
João afirma que ele amava, mas ele também afirma que Jesus intencionalmente fica mais 2 dias. Jesus esperou porque ele queria fazer algo ainda maior do que aquilo do que elas lhe pediram. Elas queriam uma cura. Jesus queria uma ressurreição totalmente diferente. Isso me lembra um fato triste da nossa igreja. Quando eu digo da nossa igreja, eu não estou falando da PIB, estou dizendo do corpo de Cristo universal de todos os tempos. Muitos de nós, e nós também já passamos por isso, sejamos honestos, vamos à igreja só quando o problema vem. E Deus não deixa de agraciar, derramar, secar lágrimas. Aí o problema se desfaz, a igreja não me serve mais. O Valdemar ora muito. Culto de oração. Nós somos semelhantes. Nós queremos a cura, nós queremos o sim, nós queremos o alívio imediato. E nós não estamos errados nesse desejo. Deus nos dá a liberdade de orarmos e de pedirmos para Ele: Senhor, até quando? Tribulações não são momentos agradáveis. E Deus, por meio do seu Filho Jesus, sabe muito bem disso. E é por isso que Ele também em Cristo nos concede um irmão, um sumo sacerdote que nos entende e que se apieda de nós. E é por Deus em Cristo se enternecer por nós, diante de nossas tribulações, que Ele nos concede esse momento, oração. O meio de nós nos conectarmos com Ele e de podermos nos encher dEle de tal forma que nós vamos crescer em fé e esperança diante da dor. Por isso, em meio às tribulações, não se curve diante delas, mas diante de Cristo, e Ele vai dar a força que você precisa para passar por todas elas. Nós cantamos isso aqui. Querido, volto a repetir, não se curve diante de uma tribulação, não se curve diante de um problema, se curve diante de Cristo, e Ele vai te erguer. E mesmo que você parta desse mundo, você está indo para a glória. Não esqueça disso. A morte não é o nosso fim. Isso aqui é passageiro. Tem uma coisa para dizer para você: nós somos peregrinos aqui, porque nossa terra verdadeira, a nossa terra onde emana leite e mel, chama-se céu, ao lado de Cristo. E mesmo que lá não tivesse nada disso, lá estará Cristo. Imagina, o bem mais precioso que Deus tinha para dar para mim e para você vai estar lá. Um homem palpável, que é amor, que é misericórdia, que é vida, que é esperança. Isso já bastaria. Existe uma frase que eu não me recordo muito bem, que diz assim: Senhor, mesmo que o céu não fosse tomado das miríades do teu poder e da tua graça, mesmo que no céu, Senhor, não houvesse nada, fosse apenas o nada, como você diz, se Cristo estiver lá e for a única coisa palpável e visível, já me basta, já é o paraíso. Amém? Que nós olhemos as tribulações com esperança e pela fé desenvolvamos a grande perspectiva que o propósito final sempre será a glória de Deus e o nosso bem. Que Deus nos conceda fé e um coração que ore sem cessar. Amém? Vamos orar.